Começamos então a nossa 11ª aula, aula 11 de História da Ásia na época moderna, e hoje nós vamos falar um pouco do Japão antes da chegada dos europeus. Assim como eu fiz com a Índia, eu vou dar uma geral, desde a pré-história até o ponto da chegada, do contato com os europeus. Depois vou falar um pouquinho mais até o século XIX, pelo menos, que no caso do Japão tem a Revolução Meiji, que é um marco importante e que abre já com o diálogo com a época contemporânea, mas de qualquer forma vai também ser bem rápido, só um toque assim geral. Portanto, eu quero deixar claro e bem enfatizado que isso é só uma olhada, né? Essa parte da pré-história e das primeiras eras da história do Japão é só para a gente ter uma ideia desse histórico. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, aí tem que estudar mesmo a história antiga do Japão e procurar as fontes arqueológicas e coisas mais consistentes. Assim só vai dar uma, uma geralzona na história do Japão e se concentrar um pouquinho na época que nos interessa, que é essa época da chegada dos europeus, né? É só mesmo uma visão bem genérica. O texto da aula de hoje é o texto do Perry Anderson, que vocês vão ver. Eu vou fazer um esforço danado para não falar alguns conceitos tipicamente da historiografia europeia, mas o Perry Anderson não tem nenhuma vergonha e o título é um capítulo, na verdade, é um apêndice do livro Linhagem do Estado Absolutista. Nesse apêndice, ele discute se houve feudalismo no Japão, né? E vocês vão ver que durante a aula eu vou tomar cuidado para não usar esse termo, mas depois eu vou explicar por que esse mal-estar, essa situação tensa que nós, os ocidentais, temos quando a gente vai se debruça sobre a história do Japão nesse aspecto, tá? Então vamos começar a falar um pouco sobre o Japão. Então, a história do Japão, ela é dividida em eras ou períodos. A gente vai tentar evitar a comparação com termos como história antiga e Idade Média e coisas do gênero, que são típicas dos recortes cronológicos da historiografia ocidental, mas a gente não vai poder escapar de uma comparação com a cronologia ocidental, ou seja, a gente vai usar o calendário gregoriano, digamos assim, o calendário cristão. Para a gente não se perder também na correlação da história do Japão com o todo da história, né? Então, o que a gente tem? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o Japão é um arquipélago, né? Formado por 4 ilhas, como a gente pode ver aqui. Mais ao sul, Kyushu, Shikoku, que é essa aqui, menorzinha, Honshu, que é a principal ilha, e Hokkaido. Tá? Essas são as ilhas que formam o arquipélago do Japão. Desse lado de cá você tem o Mar do Japão, e aqui escondido não aparece, mas o litoral, uma parte do litoral chinês está aqui, né? E um bocadinho também da Coreia, mais ao norte, né? E do lado de cá o Oceano Pacífico. Então, em grosso modo, é essa a definição geográfica que a gente pode fazer do Japão. A ocupação das ilhas, ela parece que foi muito antiga. Alguns registros tem, claro, sempre tem essas coisas de arqueologia, de história antiga, tem sempre debate, né? Primeiro porque atualmente a arqueologia, não sei se vocês têm notado, a arqueologia tem
tem dado um salto espantoso graças aos recursos técnicos, os instrumentos, as máquinas, né, que eles estão utilizando. Eles estão descobrindo coisas incríveis que antes não eram muito possíveis de serem descobertas. Novas escavações arqueológicas. É uma área muito fértil atualmente, a arqueologia. Eu acompanho com muito gosto e interesse as contribuições da arqueologia, acho muito legal. Então, sempre tem um debate, né? Mas, de uma maneira geral, indica-se que a ocupação das ilhas remonta por cerca de 35 mil anos antes de Cristo. Provavelmente, no período das glaciações, a ilha ficou conectada ao continente. E isso facilitou, inclusive, a movimentação de hominídeos, homens e animais, né? E por isso, então, a gente tem essa ocupação tão remota da ilha. Mas a gente tem que lembrar que é paleolítico profundo, né? Então, é, são caçadores-coletores, né? A grande maioria oriundas do continente, por conta dessas conexões que já falei, mas são comunidades muito simples, né? Muito homens vagando, colhendo o que é possível colher, e caçando o que é possível caçar, pescando o que é possível pescar e assim por diante. Então, o primeiro período da história do Japão, dessas eras, como eu falei para vocês, que eles dividem a história, é o período Jomon. Tá? É, a história do Japão é dividida em eras em função ou de alguma manifestação artística, como é o caso do Jomon, são as cerâmicas, né, que marcam esse período, ou por alguma questão política, como a gente vai ver mais tarde nas outras eras, nos outros períodos. Tá? Mas nesse início aqui é muito marcado pela questão mesmo de produção artística, digamos, mas que na verdade era uma produção funcional, né? Se fazia cerâmica não para enfeitar as casas, era para serem usadas, né? Ao mesmo tempo, nesse período, Jomon, a gente tem também algum desenvolvimento da agricultura ainda muito tímido, né? E a gente está falando de 12 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, então, portanto, ainda uma agricultura muito incipiente. E a organização é em tribos, né, em grupos humanos que se aproximam e que se solidarizam na sobrevivência. Tá? Depois a gente tem um período que vai existir, vai começar a ser detectável por volta de 200 anos antes de Cristo, que é o período Yaiyo e o Namato, tá? Yamato, desculpa. Nesse período, a gente vê já o cultivo do arroz. Vocês sabem que o arroz é um elemento essencial na cultura e na economia oriental, né? O arroz é a base do alimento na Índia, na China, na Coreia, no Japão, é fundamental. E o arroz é um trabalho muito complexo. Vocês sabem que o arroz você tem que plantar em campos muito cheios d'água, né? Bem irrigados, e precisa de uma organização de trabalho muito forte. E isso, claro, ajuda a divisão social, né? Ajuda o processo de sedentarização. Isso tudo se consolida, né, a partir do cultivo do arroz. Uma outra característica desse período é uma forte migração que vem do continente para, especialmente a Ilha do Sul, e o sul da Ilha do Sul, que é o Kyushu. Né? Essa forte migração também tem um debate, né?
por conta da questão dos povos que seriam originários, se bem que a gente já viu que não é bem o termo que se deve usar, mas de qualquer forma, essa imigração ela vai trazer algumas novidades, né? Ela vai criar uma estratificação social, uma divisão social, com a formação de uma classe dirigente, né? Inclusive esses grupos que chegavam de migrantes do continente, eles em geral conseguiam derrotar as tribos locais, né? E submetiam esses grupos. Então, foi uma ação de dominação. Se a gente comparar com a história da Índia, lembram as invasões no norte da Índia, também acontece esse tipo de coisa, né? Os grupos humanos mais aguerridos, eles, em geral, dominam aquelas populações mais consolidadas, né? E a partir dessas experiências, e não só dessa formação de uma divisão social, da formação de uma classe dirigente, de um grupo que detém um poder, que controla o processo de produção do arroz, e que também esses grupos que vieram do continente trouxeram a, a habilidade na criação do bicho da seda. Vocês sabem que o bicho da seda ele é o produtor, responsável produtor por um tecido riquíssimo, né? E que é cobiçado e é um forte elemento de trocas comerciais. Então, essa novidade é introduzida nesse período, né? A partir disso, você vai ver a formação de alguns pequenos estados, estados esses que viviam guerreando entre si, né? Uma história bastante complexa de se reestruturar, e esse processo de pequenos estados em disputa vai ser superado, especialmente na ilha de Kyushu, com a coroação de uma rainha, a rainha Himiko. Ela teria unificado 28 nações por volta de 188 anos depois de Cristo, ou seja, século II depois de Cristo. Mas é curioso porque quem conta essa história são as fontes chinesas. Aliás, as fontes chinesas e coreanas, durante um bom período da história do Japão, são elas, as fontes estrangeiras, que contam essa história, né, da formação do Japão. Inclusive, nessas fontes chinesas que contam a história dessa Himiko, essa rainha seria uma rainha meio mística, ela teria poderes, ela adivinhava coisas, né? Nos ossos, ela lia os ossos e sabia se ela ia ganhar guerra. Tinha uns poderes mágicos, né? Que são narrados por essas fontes chinesas. O nome desse reino é Yamatai. Tá? Por outro lado, na ilha mais ao norte, e a principal, a Honshu, a gente vai ver a formação de um outro reino, que esse vai se chamar Yamato. E ele vai se formar um pouquinho mais tarde, vai se formar no século IV depois de Cristo. E ele tinha um domínio sobre parte do norte de Kyushu, ou seja, na própria ilha que existia o reino Yamatai, né? Nos vales das regiões do Yamato e de Izumo. Eles conseguiram consolidar um reino nessa região, né? E nesse reino surge um título para esse rei, que vai ser o de Tenno, que é uma tradução imperador. Então, muitos historiadores dizem que o termo imperador, essa noção do imperador, que existe até hoje no Japão, a origem dela é essa, né? É do reino de Yamato, desse reino formado por volta do século IV. Mais uma vez, lembrando que todas essas coisas que a gente está contando são fontes chinesas e coreanas que estão nos informando, né? Outra coisa que vai acontecer nesse período é que vai ser introduzido o budismo,
no Japão, e finalmente a escrita vai começar a se desenvolver. Vai ser meio que importada e adaptada da China, né? E vai fazer o famoso, a escrita em forma de ideogramas, o kanji, né? Aliás, até hoje o Japão ele mantém mais de uma escrita, né? Inclusive tem uma escrita só para estrangeiro, porque é muito complexa. Vou mostrar para vocês umas imagens da escrita japonesa e para estrangeiro realmente é muito difícil, né? Mas depois a gente dá uma olhadinha e fala mais sobre isso. Em seguida vem o período Azuka, que tem um processo de consolidação daquele Estado que finalmente consegue unificar essa, toda essa região do Japão, né? Você vai ter o aprofundamento do budismo, vai ter o desenvolvimento de uma burocracia de Estado, inclusive nessa burocracia os monges budistas vão ter uma participação muito importante. E no final desse período, que é por volta do século VII que ele existe, a figura do imperador vai se fortalecer e os proprietários de terra que existiam vão ser submetidos pelo imperador, né? Nesse período, a gente continua tendo uma forte influência da China e da Coreia em vários elementos da cultura japonesa, escrita, religião e assim por diante. O período Nara é um governo centralizador e burocrático, como a gente já disse, mas ele tem uma vida curta, né? E é substituído pelo período Heian, onde há a mudança da capital para Kyoto, que vai ser a capital durante muito tempo, né? Aqui nesse momento, que já é no século VIII, né? E vai se prolongar até o século XII, mais ou menos, você começa a ver uma espécie de reação, um rompimento com as influências chinesas e a procura de uma identidade japonesa, né? É claro que isso não é uma coisa fácil, a gente vai ver vários elementos que vão sobreviver, né, dessas influências, mas isso marca um pouco a, a atitude desse período da história japonesa, né? A gente pode ver um processo de transformação no campo, porque há um aumento muito grande da força de algumas famílias aristocráticas que têm a propriedade de terra, né? Também se fortalecem os monges budistas, continuam se fortalecendo. E, curiosamente, aqui no norte havia tribos que não participavam dessa formação do reino, começaram a atacar a ilha de Honshu, e para neutralizar essa ameaça, né, desses povos mais rústicos, tanto os proprietários de terra, né, os aristocratas, as famílias aristocratas, proprietárias de terra, quanto os chefes de províncias, que a gente vai ver depois no mapa que o Japão era todo divididinho em províncias, em territórios, né? Eles começaram a organizar um exército profissional, ou seja, era um grupo que vivia para lutar. O ganha-pão deles era a luta, era a guerra, né? E esse grupo ele era formado e era regimentado nessas províncias e por esses senhores proprietários de terra aristocráticos, né? E aí a gente vê a origem dos famosos samurais, que é a classe guerreira por excelência do Japão. É, aqui nesse período, a gente já tem uma força dos imperadores, mas também você já começa a ver que as famílias aristocráticas, proprietárias de terra,
começa a poder rivalizar essa autoridade do imperador, ainda mais tendo seus exércitos específicos, né? Cada província, cada senhor de terra tinha o seu pequeno exército e podia regimentar esse exército contra um inimigo comum, mas também podia usar nas disputas internas, né? Então isso é uma coisa que acontecia. Outra coisa que eu esqueci de falar do período Nara é que a gente tem as primeiras fontes históricas escritas, né, pelos japoneses. Quem quiser dar uma olhada nessas fontes, tem aqui essa tradução que essa professora lá da USP fez. Se vocês quiserem, é só entrar nesse link. Eu vou deixar esse PowerPoint sem gravação para vocês poderem ter acesso a isso. E aí vocês vão poder ver o livro. Tem alguns problemas, parece, a tradução, mas é interessante, né? E é um texto de história do Japão, mas essa história meio mítica, né? Meio com essas princesas e rainhas com poderes místicos e assim por diante, né? Tem que ler com um certo cuidado crítico. E uma última coisa que eu esqueci de falar quando eu falei da geografia do Japão é que o Japão ele tem as 4 estações muito bem definidas, né? O verão, primavera, inverno e outono. Outono e inverno, desculpe, não, a ordem está errada. É, qual é a grande característica? O inverno pode ser muito rigoroso, inclusive nas montanhas altas que existem no Japão, né? O outono ele tem uma característica que é uma quantidade muito grande de tufões, de ventos violentos que batem nas costas das ilhas do Japão, né? O verão, como a gente viu agora, né, nas Olimpíadas, o verão pode ser bastante duro, né? Pode ter temperaturas altas de mais de 30 graus, muita umidade no ar, né? Então é um calor que dizem que é muito desagradável. A gente ouviu esses relatos dos atletas, muitos muito cansados e extenuados pelo impacto do calor. Tenho um colega da gente, o Romulo Erhalt, que morou muitos anos no Japão e que fala que o verão em Tóquio é um horror. Ele detesta o verão em Tóquio. Eu não consigo imaginar que seja pior do que no Rio de Janeiro ou em São Gonçalo, mas ele acha que sim. De qualquer forma, é, essa questão dos ventos eu vou voltar a ela quando a gente for falar umas coisinhas aqui mais adiante, tá bem? Bem, o período que nos interessa mesmo, aquele que a gente vai se dedicar mais, vai prestar mais atenção, é esse aqui, é o período Kamakura, que vai até o Azuchi Monoyama. Eu não sei japonês, portanto vocês me perdoem a má pronúncia. É um período largo, né, de 1192, ou seja, finzinho do século XII, até 1600. Para vocês terem uma ideia, os portugueses vão chegar no Japão por volta de 1543, né? Então, justamente é o período, finalzinho desse período é que a presença europeia se coloca aí. Mas isso eu não vou falar ainda hoje, não. Vou deixar para a próxima aula, para a gente se concentrar mais em alguns aspectos aqui desse período, tá? Bem, o que a gente tem então nesse período? Primeira coisa que a gente já pode falar que a sociedade japonesa, do ponto de vista sociopolítico, melhor dizendo, já está mais ou menos definida com os seus figurantes principais, né? Então a gente tem o imperador, que a gente já viu que às vezes tem um pouco mais de poder, outras vezes tem menos. Vai depender da época, da era, né, do período que a gente estiver falando e estudando. O Shogun, que eu não falei dele até agora, mas na verdade, o Shogun é o chefe guerreiro a quem os imperadores geralmente davam algum tipo de autoridade, porque o imperador tinha uma autoridade muito ligada a uma tradição espiritual, digamos assim, e o Shogun metia a mão na massa, né? Executava as ações de governo. E às vezes extrapolava isso, né? Submetendo o imperador
se tornando mais importante que o imperador, né? Então a gente, na verdade, nesse período que a gente, esses últimos períodos que a gente viu, a gente tem pelo menos dois grandes períodos de shogunato, ou seja, de uma família que chega a esse cargo, essa instância do poder, e que de uma maneira ou de outra neutraliza a autoridade do imperador. O imperador meio que se submete à autoridade do shogun, né? Mas mesmo os shoguns às vezes são fracos. Então, às vezes, o imperador pode assumir um protagonismo, ou os daimyos, que vão ter mais autoridade sobre um shogun ou outro. E quem são esses daimyos? Aí é a grande questão, né? A gente tem que evitar uma coisa que é dificílima de evitar, que é como a gente vai chamar em português ou em línguas ocidentais esse termo daimyo, né? Normalmente as pessoas chamam de senhores feudais. Eu não gosto de chamar os daimyos de senhores feudais, acho perigoso, porque faz logo a clara ligação com o feudalismo europeu, né? Eu acho que como a gente usou o termo shogun, por exemplo, né, a gente pode também usar o termo em japonês, daimyo. Não vejo por que não usar. Da mesma forma que a gente disse que o shogun é uma espécie de chefe guerreiro, a gente pode dizer que os daimyos são os grandes é, proprietários de terra e de homens, né? Eles são capazes de arregimentar soldados, tanto entre os camponeses quanto organizar grupos militares de samurais, né? E, portanto, são pessoas com muita autoridade, muito poder, né? E aqui nesse mapa, a gente vê uma série desses a gente pode chamar de província, ou dessas é difícil não usar o nome, né? Dessas regiões, né, dominadas por esses daimyos. Os daimyos podem ser os homens que dominam essas terras ou a própria terra, né, o que alguns chamam de feudo, mas eu estou querendo não usar esse termo, mas é difícil pra caramba, né? Então, como vocês podem ver, é todo fracionadinho de várias dessas organizações, né? Que são econômicas também, são políticas também, como a gente pode ver, né? Então, esses senhores de terra, eles vão, muitas vezes, neutralizar o poder do shogun, vão se insurgir contra o shogun, ou às vezes também contra o imperador. Muitos daimyos vão fazer conspirações para colocar suas famílias em posição de serem shogun, né, ou seja, de assumirem o papel de chefes guerreiros e até mesmo de imperadores, né? Então você tem, nesse período da história do Japão, muita tensão, muita disputa política entre esses grupos aqui, tá? E, portanto, você tem guerras constantes, escaramuças, é, conspirações, é uma coisa terrível. Para vocês terem uma ideia, numa dessas disputas do shogunato, pelo cargo de shogun, chegaram a um daimyo, um senhor de terra, que chegou ao poder, ele, para neutralizar a dinastia anterior do imperador, ele mata uma criança de 7 anos, que era o herdeiro do trono, e manda afogar no meio do mar interior que tem aqui no Japão, nessa região aqui, e com a avô, com a avó, com um parente. E, portanto, é uma história cheia de sangue e de disputas muito violentas, né? Os samurais são, como eu já falei, os guerreiros, né? A função deles é justamente só essa, é guerrear, e eles são dedicados à arte de guerrear. Então, o samurai, ele tem toda uma postura de vida, um estilo de luta
Ele tem que obedecer a um código de honra, o código dos samurais. Ou seja, é uma vida muito regrada, muito cheia de pautada por uma série de etiquetas, né? Portanto, é um grupo muito seleto, muito importante, muito consciente dessa sua autoridade, da sua importância, né? Os samurais, eles, então, estão associados aos daimyos, eles são submetidos aos daimyos, mas também podem estar submetidos ao shogun, também podem estar submetidos ao imperador, e eles lutam, é o que eles fazem, né? O que também faz com que muitas pessoas façam a comparação com o feudalismo europeu, né? Porque tem aquela divisão, os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Então, não é difícil você transportar essa lógica europeia feudal para o Japão, mas é perigoso, porque não é exatamente a mesma coisa e essa comparação pode distorcer o nosso olhar sobre o Japão, né? Um outro grupo que também se consolida é o Shonin. Os Shonin, eles são os comerciantes. É um grupo que trabalha basicamente fazendo as atividades comerciais como um todo, né? Vende de tudo, desde comida até roupas, todas as mercadorias passam pelo Shonin. Não é uma classe muito considerada, apesar de ser economicamente muito importante. Depois a gente vai ver que os Shonin vão ganhar mais importância no período posterior a esse aqui. Mas isso é uma história que a gente vai deixar para depois. E quem, de fato, trabalha carregando todo esse edifício, mais uma vez, são os camponeses, né? São os homens que trabalham a terra, especialmente a questão da cultura do arroz, mas como vocês já viram, também tem a atividade da criação do bicho da seda, tem muita atividade pesqueira também, né? Então, esses são os homens que sustentam esse edifício sociopolítico e econômico que é o Japão. Também são homens que são arregimentados para a guerra, mas eles não são soldados profissionais. Eles são arregimentados como infantaria básica, né? E em momentos de batalhas, porque normalmente eles estão trabalhando no campo. Os samurais, eles são um grupo militar de elite, né? É, o, é a nata dos exércitos. Os camponeses são soldados muito simples e simplórios, né, dentro dessa estrutura aqui. Por outro lado, o budismo, nesse período, também já a gente pode dizer que está consolidado. E, inclusive, tem uma quantidade significativa de correntes budistas que vão existir durante esse período aqui. Algumas vão ser perseguidas, algumas vão sobreviver, que existem até hoje, outras vão deixar de existir. A gente está listando aqui as seis que a gente. São seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são sete. As sete que a gente conseguiu é, identificar. Mas tem variações aí, tem mais, tem menos, dependendo da época que a gente estudar, né? E nesse período, os monges continuam tendo uma participação e uma importância política muito grande e interferem nesse jogo de disputas entre imperador, shogun, daimyo, e, portanto, não se pode deixar de notar essa influência. E muitos deles, muitas dessas tendências foram perseguidos por alguns daimyos. Depois a gente vai ver isso na realidade do finzinho desse período da Azuchi, né? Que vai ter a perseguição dura a um grupo budista, tá? Um específico. Então, o que marca esse período é essa disputa pelo poder, né? Essa disputa e essa alternância de supremacia entre essas figuras sociopolíticas, né? Os imperadores, os shoguns, os daimyos, eles estão sempre guerreando,
São guerras internas constantes, disputas de toda sorte, né? E, e essa é, claro, um elemento de instabilidade da história do Japão, muito forte, né? Eu não vou entrar em detalhes de dinastias, de imperadores específicos, porque é muita coisa. Eu não seria capaz de explicar. Mas depois a gente vai dar alguns livros mais, além desse texto do Perry Anderson, que é um texto mais básico, muito influenciado pela historiografia europeia e pelo marxismo. Mas depois eu vou dar uns textos para vocês lerem sobre história do Japão. Meu problema é que tem muita coisa em espanhol. Eu tenho que procurar coisas em português e isso ainda não encontrei muitas, tá? Bem, dentro desse quadro de guerras internas constantes, a gente tem também uma grande guerra, uma grande situação de um inimigo externo que bate às portas do Japão, que é a invasão mongol. Vocês vão falar, professor, a invasão mongol? Os mongóis, sim, os mongóis, tá? Como eu disse para vocês nas aulas sobre Índia, a expansão mongólica é impressionante, ela é muito grande. Mas aqui especificamente a gente tem que prestar atenção, porque quem de fato faz essa ação contra o Japão já é o Kublai Khan. Como eu já falei para vocês, o Kublai Khan é aquele cara que era filho do Gengis Khan, o neto. Depois a gente vai ver isso com mais. É um descendente do Gengis Khan que assume o Império Chinês, né? E ele é que vai tentar invadir o Japão, tá? Ele vai tentar duas vezes invadir o Japão, sempre ali pelo norte de Kyushu, essa região aqui, essa ilha aqui, né? Essa região aqui ao norte de Kyushu, ele tentou fazer dois ataques. E das duas vezes, o que salvou o Japão foram ventos furiosos, especialmente a primeira invasão, que teve um tufão que afastou os navios da campanha do Kublai Khan. Né? E também na segunda invasão também teve uma interferência da natureza, dos ventos. E tanto que se origina aí a expressão kamikaze, ou seja, o vento divino, que é portanto, no século XIII, né? É uma expressão que vai ser associada a essa capacidade dos japoneses de superar situações limite, né? Com a ajuda das forças naturais. Né? Um vento divino, kamikaze, que depois, quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, quando vocês estiverem lá estudando em contemporânea 2 ou 3, já não me lembro mais qual contemporânea que estuda isso, vocês vão se deparar com esse termo, kamikaze, e já vão saber que tem essa origem aí no século XIII, por conta da capacidade que os japoneses tiveram de conter o avanço da invasão mongólica, da invasão do Kublai Khan. É mais chinesa do que mongólica, mas vá lá. Na historiografia está registrado como invasão mongol, então a gente vai aceitar isso, né? E uma outra coisa que, apesar dessa disputa toda, dessas guerras, desses ataques, da ameaça mongol e tudo mais, esse período é um período de florescimento cultural enorme no Japão. Né? A gente vai ver surgir, se desenvolver e se consolidar uma série de manifestações artísticas. O teatro no, a poesia waka, né? A cerimônia do chá, que é muito famosa, a arquitetura. Então você vai ter uma quantidade muito grande de manifestações artísticas e culturais que vão marcar o Japão e que até hoje a gente, quando fala do Japão, essas imagens estão muito associadas ao país, à cultura e às tradições que não são tão antigas assim como a gente pode ver, portanto, né? Mas que, em comparação com outras realidades, tem, tem o seu valor. Claro que se a gente comparar com a Índia e com a China, eles perdem um pouco, né? Mas
com certeza é um período muito, muito rico, né, dessas manifestações. E aqui a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então aqui no mapa, só para a gente não mudar o slide sem falar, aqui a gente tem algumas dessas. Aqui tem um pequeno, ai meu Deus, como é o nome disso? Uma pequena legenda sobre esse mapa, né? E vocês podem ver algumas coisas aqui interessantes, né? As cidades, alguns campos de batalha também que aparecem aqui. É só olhar com cuidado que vocês vão percebendo algumas coisas interessantes, tá? Mas a gente vai voltar a esse mapa depois, mas quando falar já da época do contato com os europeus, tá? Aqui então vou mostrar para vocês algumas dessas coisas que a gente falou, né? A questão do teatro no é um teatro muito dramático, né? Tem sempre os músicos que tocam instrumentos, que marcam a, a história rítmica da peça, né? Tem os cantores também, e os artistas, que em geral são homens, né? Mesmo quando tem papel de mulher, são homens vestidos de mulher. É o teatro nu. Se vocês quiserem dar uma olhada na internet, vocês encontram um bocado dessas demonstrações, né? Aqui a gente tem um exemplo da escrita japonesa, né? Da escrita de ideograma, que é um poema waka, ou waka, como vocês queiram falar. Parece que o certo é waka, que eu perguntei outro dia para o Rômulo, ele me disse que o W tem som de wa, né? Kurosawa, e não Kurosawa, por exemplo. Lembrar que a escrita japonesa ela é feita do alto para baixo e da direita para a esquerda. Então, quando você lê do alto para baixo e da direita para a esquerda, diferente da gente, né? Quem gosta de mangá já deve estar acostumado um pouco com essa lógica, porque muitos mangás foram traduzidos para o português aqui no Brasil e eles mantiveram essa lógica de começar a ler a história pelo final do livro, né? Quem gosta de ler mangá já está acostumado com essa lógica, né? Eu, por exemplo, gosto muito do Lobo Solitário e a coleção toda ela obedece essa lógica dos mangás, tá? Aqui a gente tem uma reprodução de uma imagem da cerimônia do chá. Nesse caso só tem mulheres, mas podia ter homens também. A cerimônia do chá é um momento extremamente marcado por etiqueta, por ritos. E o japonês ele não toma chá assim, vou fazer um chá. Não. Tem todo um procedimento de segurar a manga, de preparar a água, de preparar a erva, de servir, né, no copinho. Existe todo um ritual, né, que tem que ser seguido e obedecido. Não é uma coisinha à toa. E aqui temos o exemplo de um castelo. Agora eu esqueci o nome, devia ter botado o nome dele aqui. É um castelo dessa época que a gente falou, por último, né? E aqui a gente tem um exemplo muito rico, né? do, da, da construção de um castelo. Você tem as paredes altas e muradas, né? Tem o fosso, e o estilo arquitetônico em si, né? Que tem, é claro, um impacto, obviamente, uma influência tanto coreana quanto chinesa na arquitetura, mas tem a pegada tipicamente japonesa, né? Isso é só para vocês verem alguns exemplos.
E aqui eu tentei trazer umas figuras para a gente conhecer um pouco, imaginar essas figuras, né? Aqui é um retrato de um imperador, como ele se vestiria, com essas imagens que identificam a família a qual ele pertence. Ou então um daimyo, também vestido um pouco mais simplesmente, mas ainda assim com as suas marcas especiais, cortes de cabelo específicos e assim por diante, né? O samurai, essa aqui é uma armadura de um samurai, inclusive com aquela máscara que eles botavam no rosto, né? A ideia é meter medo mesmo, é assustar. Aqui tem umas gravuras de alguns movimentos do samurai, né, de ataque. Os samurais também gostavam muito de fazer danças, tinham danças muito importantes e rituais, mas o que mais acontecia eram as lutas e essa espada específica aqui do samurai, que é a katana, que era uma espécie de quinto membro dos samurais, né? Um samurai ele se identifica absolutamente com a sua espada, com a sua katana, e ele tem uma série de técnicas de luta com a espada. É claro que ele tinha outros instrumentos de luta, mas a katana ou a espada era o seu grande instrumento de guerra, né? Essa aqui tem uma imagem interessante dele limpando a lâmina, né? Isso também é uma coisa. Geralmente esse papel é um papel de arroz, passava, depois que ele sujava a lâmina, né? Ele passava isso para limpar. Então são algumas imagens que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu não encontrei, infelizmente, nenhuma imagem de Shonin. Eu tentei procurar umas imagens de Shonin, de comerciante, e não consegui encontrar. Eu vou continuar procurando, ver se eu consigo encontrar, e nem de camponeses. Mas, se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet, facilmente vocês vão encontrar os filmes do Kurosawa, ou Kurosawa. Depois na aula de quarta-feira eu coloco lá escrito o nome dele para vocês procurarem. Tem um que eu gosto imensamente, foi o primeiro filme que eu vi do Kurosawa, ainda na década de 80, que é o Kagemusha, A Sombra do Samurai. É um filme de uma história sensacional e dessa época que a gente vai estudar da chegada dos portugueses, dos contatos e da disputa final nesse período aí, que vai fundar um novo período, uma nova era na história do Japão, que a gente não enumerou, para deixar para a próxima aula, que é o período Tokugawa, ou Shogunato Tokugawa, né? E a, a história do filme justamente mostra as batalhas que levaram aos Tokugawa a chegarem ao poder. São lindas as batalhas, são verdadeiras poesias em forma de cinema. Tem uma das cenas que eu acho mais lindas que eu já vi na minha vida até hoje. Toda vez que eu olho, eu, eu sinto a mesma coisa que eu senti a primeira vez. É meio que para a minha respiração, assim, ó, de tão bonito que é. É uma cena que tem um mensageiro que está chegando no castelo, no meio de uma batalha. Ele está trazendo uma notícia do campo de batalha. Dentro do castelo, os soldados estão extenuados, todos recostados nas escadarias e cansados, e assim, uma situação muito, muito parados, né? Porque estão nessa parte de descanso. E vem esse soldado, que é o mensageiro, correndo, e à medida que ele vai descendo as escadas, as pessoas que estão ali, os soldados que estão ali recostados e descansando ou extenuados pela batalha, se levantam para olhar aquele sujeito que está passando, e aquilo uma poesia, né, de tão bonito que é, até a hora que ele chega na frente dos soldados que tomam conta do Daimyo e para, né? É lindo, é lindo, a música é bonita, é uma cena incrível. Eu vou ver se eu separo para mostrar para vocês na quarta-feira, porque de fato
É muito bonito. O filme todo é muito bonito. Tem muita gente que critica, né? Porque ele está contando uma história fundamental da história do Japão. E tem gente que diz que tem erros. Aquela coisa que todo historiador fala de filme histórico, né? É, os cineastas, eles podem contar a história do jeito que eles quiserem. Eles são cineastas, eles não são historiadores, né? E eu não critico absolutamente isso. Às vezes dá um cansaço, eu sinto um cansaço. Que eu penso assim: "Ih, vai dar um trabalho para tirar isso da cabeça dos alunos." Por exemplo, no Gladiador, do Ridley Scott, tem a cena final é o Cômodo sendo morto pelo Máximos, né? O general, o ex-general, que agora é gladiador, e ele mata o Cômodos, o imperador Cômodos. E a gente sabe que o Cômodos não morreu lutando na arena, né? Aliás, a morte do Cômodos é patética. Ele morre na banheira, ele é assassinado covardemente quando estava tomando banho. Então, quando eu vi essa cena, eu senti uma fraqueza. Eu falei, eu vou ter que explicar que não é assim, porque é, é mais glamuroso, né? O imperador morrer na arena. Mas não, nem sempre os cineastas acham que a vida não tem muita graça. Mesmo a história do Japão, e a gente vai ver um filme que eu vou pedir para vocês verem, O Silêncio, que é do Martin Scorsese, e teve até um historiador que assessorou, e sempre tem um historiador que assessora esses caras, né? E tem uma cena no Silêncio que é um padre geral, um padre visitador importante no Oriente, que é o padre Alessandro Valignano, e aparece no filme. Só que é impossível ele aparecer no filme, porque eu acho que o filme é 1600 e qualquer coisa, e o Valignano morre no final do século XVI ou início do século XVII. Então, ele já estava morto naquele momento do filme. No entanto, o Scorsese botou lá o Valignano falando com os caras. E é legal porque a gente fez aliás, eu vou pedir para vocês verem isso também, um programa da gente do Visões da Ásia, é um grupo que eu faço parte, uma rede de historiadores brasileiros, que a gente está fazendo todo mês, uma vez por mês, a gente faz um evento, né? E no ano passado, em dezembro, a gente fez um debate sobre esse filme, O Silêncio. Depois eu ponho para vocês o link para vocês assistirem. Está lá no canal, a gente tem um canal do YouTube, os Visões da Ásia. E o historiador, o americano que contou essa história, ele disse que chegou para o Scorsese e falou, mas o Valeriano estava morto. E o Scorsese falou, mas funciona bem aqui, nessa história. Então, ele vai ficar. Então, os cineastas, eles têm esse poder, eles têm essa licença poética, né, de construir a história à maneira deles, né? Nós, historiadores, não somos tão livres. A gente tem que se submeter às regras, né? Mas o mais importante da aula de hoje foi fazer vocês perceberem que a história do Japão, comparada com a história da Índia, por exemplo, não é tão sofisticada assim, né? A Índia tem uma história bastante mais complexa do que a história do Japão. Não desmerecendo absolutamente a história do Japão, apenas mostrando que tem diferenças aí fundamentais, né? E a grandeza do Japão, com certeza, ela se consolida muito mais tardiamente do que a China e a Índia, ou mesmo a Coreia, né? Então, se hoje o Japão tem essa predominância no Oriente, a gente também tem que perceber que não era assim, né? Não foi assim, né, todo o tempo. Então a gente tem que dimensionar um pouco essa história do Japão para a gente entender o que vai acontecer no finalzinho do século XVI, quando os europeus vão chegar na figura dos portugueses
vão chegar, no finalzinho não, desculpa, em meados do século XVI, quando os portugueses vão chegar lá no Japão. Mas isso a gente deixa para a próxima aula, porque senão a aula ia ficar enorme. A gente já tem 54 minutos. Se eu fosse falar dos portugueses chegando, então, a gente ia dar uma daquelas aulas enormes que eu tento me controlar, tá? Então, na quarta-feira a gente tira dúvidas, vocês leiam o texto do Perry Anderson. É um anexo, é um apêndice no final do livro. Eu vou botar o livro todo, mas vou dizer quais são as páginas que vocês têm que ler, que é só o finzinho, uma parte do fim, o apêndice, que fala sobre esse texto, que faz essa discussão sobre se a gente pode dizer que houve feudalismo no Japão. Tá bem? E aí a gente debate isso na nossa aula de quarta-feira. Apesar de vocês terem visto que eu fiquei aqui em palpos de aranha para não usar o termo, mas é muito, é muita tentação, né? Fazer essa comparação. É fácil fazer essa comparação. Então a gente tem que tomar cuidado por causa disso. Tá bem? Então, quarta-feira a gente se vê e tira as nossas dúvidas e conversa um pouco mais sobre isso. Tchau.